Olá, meninos! Vamos dar início à nossa primeira aula. Vamos falar hoje de texto e contexto. Para relembrarmos, vamos entender que um texto é aquilo que a gente visualiza, o contexto é aquilo que promove um texto. Mas para isso, vamos levar em consideração esse mini-conto aqui. O que seria um mini-conto? Um texto muito pequeno, mas com elementos de uma narrativa que promove a sua interpretação, ok? Então, o nome do mini-conto é Fim de Papo. Diz o seguinte: na 12ª noite, Sherazade degolou o sultão. Aí eu vou perguntar assim, respondam para mim, o que é possível ler nesse mini-conto? Eu leio que eu tenho Sherazade, que degolou o sultão na 12ª noite. E ainda pergunto, quais as informações? Exatamente essas. Por que eu tenho essas informações e eu consigo transmitir essas informações? Porque está escrito. Exatamente isso. Texto é tudo aquilo que é dito por um emissor e entendido por um receptor. Ou seja, todo o processo de comunicação oral, comunicação escrita, visual, é um texto. Para isso, eu tenho que entender, então, que esse processo de comunicação é a concretização de um contexto, ok? Mas, então, o que é um contexto? Voltando ainda no mesmo mini-conto, Fim de Papo, nós temos algumas perguntinhas também. Falem para mim, que fatos Antônio Carlos Seixin, que é o autor do mini-conto, se baseou para escrever esse texto? Ou ainda, quais as situações externas aconteceram para que o texto fosse escrito? Então, nós vamos entender que o contexto é exatamente aquilo que foi usado como base para a produção do texto. Antônio Carlos se baseou na história de As Mil e Uma Noites, onde nós temos a história do sultão, em que se ficou muito louco, chateado por ter sido traído por sua primeira esposa e resolveu que no dia seguinte ia se casar com outras mulheres. A cada noite ele se casaria e na manhã seguinte ele ia mandar degolar, mandar matar a sua esposa, até que ele se casou com Sherazade. E Sherazade então contava uma nova história para ele a cada noite e deixava como se fossem as cenas dos próximos capítulos, uma nova história para a noite seguinte. Dessa forma, o sultão foi desistindo de matá-la. Baseada nesse contexto, Antônio Carlos então escreveu na 12ª noite a Sherazade degolou o sultão, como uma forma, como um novo texto, ok? Daí eu vou tirar que conclusão? Contexto é a relação de dependência de todos os acontecimentos até a escrita de um texto. Eu vou relacionar todos os acontecimentos para que eu tenha uma nova criação. Tranquilo? Para isso, eu vou entender também que existe, numa interpretação de texto, existe o ato de compreender e o ato de interpretar. Qual a diferença? Compreender e interpretar a mesma coisa? Não, existem diferenças básicas. Ainda continuando no mesmo mini-conto, nós vamos perceber assim, quando aconteceu o fato narrado? Aí nós vamos responder, na 12ª noite. Eu ainda pergunto, quem são os personagens do mini-conto? A minha resposta, Sherazade e o sultão. Ou ainda, qual foi a ação de Sherazade? Foi a ação de degolar. Aí vem a pergunta, o que é degolar? Nós vamos até o dicionário e encontramos que degolar, cortar o pescoço. Isso, quando eu faço, todas as respostas possíveis estão no texto. Quando eu encontro as respostas no texto, eu tenho um processo de compreensão. Compreender, então, é você tirar do texto tudo aquilo que você precisa saber, as respostas da sua pergunta, ok? E interpretar. Interpretar já é diferente. Eu interpreto quando eu vou além, quando eu tiro deduções, quando eu tiro conclusões daquilo que está escrito. Por exemplo, é possível eu imaginar e eu deduzir que Sherazade tramou a morte do sultão? É possível, porque se foi na 12ª noite, ela degolou, ela tramou alguma coisa, ela pensou, mas isso não está escrito. Mas eu posso deduzir. Eu posso deduzir também que Sherazade, por exemplo, degolou o sultão
com a própria espada do sultão. Uma vez que ela é mulher, estava presa, estava no quarto, não tinha arma, o sultão entrou com sua arma e ela usou a própria arma do sultão para degolá-lo. São deduções. Para essas deduções, eu vou usar de interpretação, eu vou além. Mas esse ir além, não posso fugir ao que está no contexto. Eu tenho que respeitar aquilo que está escrito no meu texto e as pistas que eu tenho para resolver a questão, ok? Daí eu tenho esse processo, compreender e interpretar, usando texto e contexto. Eu não posso desassociar disso. Partindo ainda adiante, nós temos que entender algumas conclusões, algumas coisas desta aula. Por exemplo, vamos lá, primeiro ponto. Contexto, então, é o conjunto de situações que permite a escrita de um texto. O texto é a concretização do meu contexto. Compreender, eu retirar informações do texto. Interpretar, eu vou além do texto. Eu vou tirar conclusões daquilo que está escrito. Para isso, e para que serve isso? Nós desenvolvemos atividades de interpretação. Nas atividades de interpretação, eu tenho que me preocupar com o meu enunciado. Você vai receber algumas atividades para desenvolver, e aí nessas atividades nós precisamos prestar atenção no enunciado. O que é o enunciado? É tudo aquilo que direciona você a responder uma questão. E eu preciso prestar atenção no comando dessa minha questão. O comando da questão pode vir direto. Por exemplo, quantos anos tinha a protagonista quando o conflito aconteceu? Isso é uma pergunta direta. Mas algumas perguntas também podem vir atreladas juntas de um comando verbal. Ou seja, o verbo é que comanda o meu enunciado. Aí eu preciso fazer o quê? Eu preciso entender o sentido desse verbo. Entender o sentido do verbo vai fazer toda a diferença para uma resposta correta, completa. Por exemplo, se eu peço para definir algo, eu vou dizer no que consiste. Se eu peço para transcrever, eu vou retirar do texto, usando aspas, usando reticências, usando as palavras tais como estão no texto, ok? Se eu peço, por exemplo, um grande conflito, explicar é o mesmo que justificar? Não. Explicar é quando você detalha, desenvolve a sua ideia para deixar claro. Justificar é quando você indica a causa somente, indica o motivo, ok? Então, para cada pergunta, eu preciso entender qual é o meu processo de questionamento, o meu comando, para que eu possa responder corretamente, ok? Essa é a nossa primeira aula. Fica aqui o recado para que nós possamos estudar bem, trabalhar bem e desenvolver todo o processo, ok? Até a próxima aula.